Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma aula da nossa querida matemática. Como vocês podem estar observando, a gente sempre está procurando fazer um resgate do que você já assimilou em séries anteriores, tá? Na semana que nós começamos a falar sobre números naturais. Nessa semana, a gente está abordando porcentagem. Nós vamos estar conversando porcentagens, se a gente não concluir dentro do nosso limite de tempo, que a gente sempre está estipulando aí um certo tempo, para estarmos no mesmo padrão com os demais professores, e aí, consequentemente, se não der para concluir, nós iremos fazer essa conclusão na nossa próxima aula, ok? Outra coisa, nós vamos postar duas atividades para vocês hoje, logo após postarem o nosso vídeo, a gente deve estar postando duas atividades. Uma para ser entregue na segunda, limite máximo na segunda, tá? Respectivamente pela ordem, né? Atividade 3 e atividade 4. Atividade 3 deve ser entregue na segunda, do mesmo modo que vocês fizeram as demais, as anteriores, no caso. E a atividade 4 na nossa terça-feira, perfeito? A nossa atividade 4 na nossa terça-feira, perfeito? Então, porcentagem. Definição de porcentagem. É uma fração ou razão em que o denominador é igual a 100. O símbolo para representar uma porcentagem é essa barrinha e esses dois zerozinhos aqui, tá? Se eu tiver esse símbolo, onde nós temos antes um determinado valor, determinado número, e em seguida este símbolo, então eu tenho uma porcentagem. E de onde veio o nome porcentagem? Porcentagem tem origem do latim, percento, por cem, tá? Ou por cento. Ou seja, é uma razão cujo denominador é 100. Sim, professor, mas o que é uma razão? Ah, professor, eu sei. Razão, mamãe sempre está dizendo que eu sou a razão de viver dela. Não, estou falando daquela razão com relação à matemática, tá? Razão é uma fração. Ou seja, é um determinado valor sobre o outro. É como se nós tivéssemos uma divisão, onde eu tenho um numerador e tenho um denominador. Então, quando eu tiver uma razão em que o meu denominador é 100, essa razão nós podemos transformá-la em porcentagem. Beleza? Essas razões com denominadores 100 são chamadas de razões centesimais. Centesimais porque é 100, né? Lógico, né? Ou taxas percentuais, ou simplesmente porcentagem. Professor, às vezes eu coloco percento, às vezes eu coloco porcentagem, percentual, porcentagem. Qual a diferença de uma para outra? O significado é o mesmo, é só uma colocação gramatical, tá? Dependendo do teu contexto, coloca-se percentual ou porcentagem, tá? Qualquer uma das duas. Mas como é que você iria ler um número na forma de porcentagem? Ora, se eu tenho 5, o símbolo de porcentagem, tudo uma questão de obediência. É como se nós tivéssemos 5%. Porque esse símbolo significa o quê? Porcentagem, percentual, ou seja, por cento. 5% é uma fração ou uma razão equivalente a 5 por 100. A tua própria leitura já diz como você vai armar a tua fração ou a tua razão como queira. 5%. 5 por 100. Beleza? 38%. 38 por 100. Essa porcentagem, nós sabemos que ela está vinculada ao nosso dia a dia. Ou seja, a quase todo momento, você está vendo algo que envolve porcentagem. Então, porcentagem no dia a dia.
Porcentagem ou percentagem, como eu falei, tanto faz, é uma das áreas da matemática mais conhecidas. Praticamente é utilizada em todas as áreas, tais como instituições financeiras, aqui ó, a implementação de um banco, determinado banco, tá ok? Banco do Brasil, você tem as taxas que são cobradas pelo banco de uma determinada conta, lojas, ou seja, você tem descontos, promoções, aqui uma imagem exemplificando uma determinada promoção de produtos de uma determinada loja, dados estatísticos, ou seja, você tem empresas, relatórios, né, de empresas que normalmente se está saindo ou não determinados produtos, com quantos por cento esse produto está saindo, tá? Notícias em jornais, às vezes você se depara com notícias hoje, infelizmente a gente está diante de uma pandemia, né, que realmente está nos tirando o sono, né, digamos assim, qual é a taxa de mortalidade, digamos assim, comparada com outras doenças do coronavírus, né, do Covid-19, né? Então você pode estar representando uma tabela, né, e essa tabela está sendo expressa por porcentagem. Então, você observa que a porcentagem ela está no nosso dia a dia, está no nosso cotidiano. E diria que a grande maioria dos alunos adora este assunto, porque exatamente a gente pode estar colocando no nosso dia a dia. A gente está vivendo este assunto no nosso dia a dia. Então, por isso, como está relacionado a muito o nosso dia a dia, consequentemente, a gente acaba simpatizando um pouco mais por esse assunto. Alguns assuntos de matemática, o aluno, às vezes, tem uma certa... a própria matemática tem uma certa dificuldade de estar relacionando ao dia a dia, né, digamos assim, está nesse contexto. Então, isso é porcentagem, né? A porcentagem do nosso dia a dia. Nós vimos que ela está ao nosso redor, beleza? Quando usamos a porcentagem? Usamos a porcentagem quando queremos expressar alguma quantidade como a porcentagem de um dado valor. A gasolina teve um aumento de 15%. Eita, leva tudo e mais me deixe vir. Ou seja, é uma expressão aqui que o aumento foi um absurdo, né? De certa forma, né? Essa charge aqui que a gente tem, essa situação. A gasolina realmente está cara. Houve uma reduçãozinha, mas está voltando agora aos padrões anteriores, né? Isso significa que a cada 100 reais há um acréscimo de 15 reais. Ou seja, 15% é uma relação que você tem um total de 100 unidades. Se eu tenho 15%, então, do total de 100 unidades, é como se eu tivesse o equivalente a 15. Um cliente recebeu um desconto de 20% em todas as mercadorias. Aqui a nossa chargezinha também. Mega desconto de 20%. Também significa que a cada 100 reais temos um desconto de 20 reais, ou seja, de 100 unidades, eu vou pegar 20 unidades, ok? E isso é quando usamos a nossa porcentagem. Você observa, está no nosso dia a dia, né? Está no nosso cotidiano. Professor, nem sempre eu posso estar fazendo compras, mas às vezes seu pai ou um parente tem um transporte, tem que botar uma gasolina e percebe muito o aumento, de certa forma. Como é que eu posso estar representando a porcentagem? Existem três formas de representarmos uma porcentagem. Na forma percentual, na forma fracionária ou na forma decimal. O que seria a forma percentual? Seria o meu valor ao lado do meu símbolo de porcentagem. Forma percentual, 10%, 30%, 5,3%. Então, se eu quero na forma percentual, é o meu número precedido do símbolo de porcentagem. Mas se eu quero essa forma percentual na forma fracionária, a própria palavra já diz, fracionária, eu tenho uma fração.
E como é que eu vou transformar essa forma percentual em fração? Se é uma fração, eu vou ter o meu numerador e vou ter o meu denominador. O meu denominador, para ser porcentagem, tem que ser quem? 100. É só obedecer, professor. 10%. 10%. E 100 é 100. Então, é só obedecermos a leitura. Se eu tenho 30%, quem será o nosso numerador? 30. E quem será o nosso denominador? 100. Leitura. 30%. 30 por 100. 5,3%. Idem. 5,3 por 100. 5,3 no nosso número aqui da porcentagem é o nosso numerador e o nosso 100 é o nosso denominador. Isso, no caso, é a nossa representação fracionária, tá? Já falamos aqui da nossa forma percentual, estamos falando na forma fracionária. E a forma decimal? Ora, para obtermos a forma decimal, basta pegarmos a nossa fração e dividirmos. Quem é 10 dividido por 100? 0,1. Então, lá na série anterior, divisão por potências de 10, divisão aqui no caso por 100. É só andarmos da direita para a esquerda. Quantas casas decimais? 2. Ou seja, estou aqui no 10, finalzinho do 10. Eu vou andar 2 casas. Sim, professor, mas por que 2 casas? Meu jovem, porque são 2 zeros, meus jovens. Então, 1, 2. Então, cadê a vírgula aqui, professor? Eu estou vendo, não. Porque todo número tem vírgula. Então, quando essa vírgula não vem expressa, significa que ela está no final deste número. Então, aqui está subtendido esta vírgula aqui depois desse 0 do 10. Logo, eu vou andar 2 casas. Andando 2 casas, da direita para a esquerda. Então, deixa eu aparecer aqui o nosso íconezinho aqui do mouse. Então, 1, 2. Então, minha vírgula, ó, meu zero, tivesse um zerozinho aqui, ó. 1, 2. Aí, antes da vírgula, eu tenho que preceder o zero, tá? Temos que colocar um valor e esse valor é o zero. Então, 10 dividido por 100, vamos obter 0,1. Ok? E se eu tiver 30 por 100, qual será a forma decimal? 0,3 ou 0,30. Como que? Ah, professor, você não botou o zero aqui, não. Tudo bem, talvez tenha sido um probleminha aqui de digitação, tá? Mas 0,1 é a mesma coisa de 0,10. 0,30 é a mesma coisa de 0,3, tá? Aqui no caso eu tenho 0,30 centésimos, mesmo processo de 0,3 décimos, tá? 5,3 dividido por 100, dividindo 0,053. Ó, como se eu tivesse aqui, ó, 5,3. A vírgula estava aqui, não estava? Eu vou andar, ó, 1, 2 casas decimais da direita para a esquerda. Então, tá aí nós conhecemos a representação de uma porcentagem. A mesma, ela pode vir na forma percentual, pode vir na forma fracionária ou pode vir na forma decimal. Eu quero transformar a minha fração em porcentagem. Então, verifico se o meu denominador é 100. Então, basta pegar o numerador e colocar o meu símbolo de porcentagem. Então, se eu tenho 10 sobre 100, 10%. Eu quero transformar o meu número decimal em porcentagem. Basta pegar esse número decimal e multiplicar ele por 100. 0,1 vezes 100, 10%. Tá? Quero obter a minha porcentagem tendo um número decimal, multiplica ele por 100. Razão centesimal. Razão centesimal é aquela razão cujo denominador é 100. Ou seja, eu tenho uma porcentagem, como nós vimos lá no nosso iniciozinho da nossa explanação aqui do ação de porcentagem. Ou seja, toda razão que tem para consequente, o que é consequente, professor? É o meu denominador, da minha fração.
o número 100 denomina-se razão centesimal. Alguns exemplos de razões centesimais. 7 sobre 100. Olha a razão 100. 16 sobre 100. 125 sobre 100. 210 sobre 100. Quero transformar esses meus números em porcentagem. Quem é 7 sobre 100? 7%. Quem é 16 sobre 100? 16%. Quem é 125 sobre 100? 125%. Quero transformar essa razão, essa fração em número decimal. Basta pegar o numerador e dividir pelo denominador, 0,07. Ou simplesmente, vírgula no final do número. São 2 zeros. Vou andar 2 casas da direita para a esquerda. Deixa o nosso íconezinho. Opa, beleza. 2 casas da direita para a esquerda. Então, 1, 2, obtendo 0,07. 16, vírgulazinha no final, ó. 1, 2, 0,16. Professor, opa, pode falar, estou te ouvindo. Por que você só está andando 2 casas? Porque são 2 zeros aqui no meu denominador 100. Então, se só são 2 zeros no meu denominador 100, então andei 2 casas. Se fossem 3 zeros, professor, andaria 3 casas. E assim sucessivamente. Ok, meu jovem que fez telepaticamente essa pergunta? Belezinha, tudo tranquilo. Vamos nos organizar para estudar direitinho, viu? Assim, outro detalhe, meus jovens, procure estar colocando as atividades de vocês, respectivo nome e turma, tá? Alguns acabam não colocando. Representação de uma porcentagem na forma decimal. Eu quero a porcentagem na forma de decimal. Professor, você já acabou de falar, ok? Só que a gente está só enfatizando um pouquinho mais. Eu quero que você me coloque 30% na forma decimal. Então, nós vamos pegar esse 30% e vamos transformar ele em fração, primeiramente. 30%, questão de obediência. 30 por 100. Está na forma de razão. Está na forma de fração. E agora? Agora nós vamos pegar esse 30 e vamos dividir por 100. Vírgula no finalzinho. 2 casas, da direita para a esquerda. 1, 2. Obtendo 0,30 ou simplesmente 0,3, tá certo? Então, aqui basta reescrever a porcentagem sem usar o símbolo e colocar na base 100. Reescrevi o 30, tá? E coloquei na base, ou seja, no meu denominador 100, transformando assim em razão. E essa razão nós pegamos o nosso numerador e dividimos pelo nosso denominador, obtendo a nossa forma decimal. Espero que estejam relembrando, se não estiverem relembrando, estejam compreendendo com tranquilidade o que está sendo colocado, tá bom? Qualquer dúvida também pode estar me perguntando lá no grupo, no privado, beleza? Representação de um número fracionário em porcentagem. Opa, aqui agora já melhorou um pouquinho. Eu tenho 5 quartos na forma percentual. Eu quero colocar 5 quartos na forma de porcentagem. Nós podemos fazer, usando regra de 3 simples, podemos fazer fazendo, aí foi legal, né? Podemos fazer utilizando a divisão, tá certo? Temos aqui o nosso primeiro caso, que é usando a regra de 3. Se você tem a sua fração, essa fração, o nosso denominador, ele tem que corresponder a 100. Por que 100, professor? Porque na nossa porcentagem, o nosso denominador é igual a quanto? A 100. Ou 100, ou 100, denominador 100. Então, o nosso 4, ele tem que corresponder a 100. Como se eu tivesse 2 grandezas. Valor, porcentagem. Nosso denominador, 4 da minha fração, corresponde a quem? A 100. E o nosso numerador? É o que eu estou querendo obter.
corresponde a x. 4, denominador, corresponde a 100. 5, numerador, corresponde ao que eu estou querendo. Ah, professor, então eu posso fazer aqui até de cabeça. Como assim, meu jovem? Qual é o número que eu multiplico por 4 para dar 100? Como se eu quisesse encontrar uma fração equivalente. Eu tenho que encontrar uma fração equivalente, ou seja, igual a 5 quartos, de modo que o denominador desta fração seja 100. Então, qual seria o número que eu iria multiplicar por 4 para dar 100? 25. 4 vezes 25, 100. Então, lá o nosso numerador também iremos multiplicar por 25. Então, 5 vezes 25, encontramos 125. Então, a fração, ou melhor, a porcentagem correspondente a 5 quartos é 125. Ah, professor, mas eu quero utilizar a regra de 3 simples. Não gostei dessa maneira, não. Ora, a minha regra de 3 simples é só você fazer o famoso cruz credo. Cruz credo. 4 vezes o x, 4x. 5 vezes o 100, 5 vezes o 100, 500. 4x igual a 500. 500 dividido, porque aqui não está multiplicando? Sim, está, professor. Estando ele multiplicando, quando ele passa, passa como? Dividindo. 500 dividido para 4, 125. Então, x corresponde a 125. Consequentemente, logo 5 quartos corresponde a 125%. Professor, oi, você nos informou que para encontrarmos a porcentagem de uma determinada fração, podemos utilizar a regra de 3 simples, o famoso cruz credo, em que o nosso denominador corresponde a 100% e o nosso numerador a x% que nós iremos encontrar fazendo o cruz credo. Ou podemos encontrar uma fração equivalente. Eu encontro um número que multiplicado pelo denominador de 100 e esse mesmo número multiplica pelo numerador. Perfeito. Uma outra maneira que nós poderíamos estar encontrando este resultado é fazendo a divisão, pegando 5 dividido para 4. E o resultado da divisão, nós encontraremos um número decimal e esse número decimal multiplica por 100. Entendi, não? 5 dividido para 4. Faça no seu caderninho aí. Quanto é 5 para 4? 5 dividido para 4, eu tenho 5 reais. Eu quero dividir para 4 pessoas. 5 reais dividido para 4 pessoas. Se eu tivesse 5 dividido para 2 pessoas, estava 2,50, né? Era. E esse 2,50 dividido para 2? 1,25. Então, 5 reais dividido para 4 pessoas daria 1,25, ou seja, R$1,25. Beleza. Esse 1,25 multiplicado por 100, nós vamos obter 125. E aí seria 125%. Então, 3 possibilidades de você estar encontrando aí, no caso, a tua porcentagem sendo dada uma fração. Beleza? Espero que tenha compreendido. No caso, tem a facilidade de estar voltando o vídeo e estar tentando rever. Perfeito? A outra maneira que nós acabamos de falar, só que aqui está sendo colocada na forma de um exemplo. Ou seja, nós vamos encontrar a forma decimal e o resultado nós multiplicamos por 100. Eu quero encontrar a forma percentual de 3 quartos. Eu pego 3 e vou dividir para 4. Quem é 3 dividido para 4? É como se nós tivéssemos 30 para 4, vamos obter 0,75. Essa forma decimal, 0,75, eu multiplico ela por 100. 0,75 por 100, 75%. Então, 3 quartos é a mesma coisa de 75%. Perfeito? Ah, você pode estar associando a uma série anterior, como se tivesse aqui uma barrinha de chocolate.
e ela tivesse 4 partezinhas. Você deu uma, ficou com 3. Quantos por cento você ficou do teu total? Você deu uma e ficou com 3. Quantos por cento você ficou do teu total? O teu total sempre é quanto? 100%. Então, como se cada pedacinho desse aqui fosse 25, ó. 25, 25, 25, 25. Se você deu 25, ficou com quantos 25? 25 mais 25. 50 com mais 25, 75. Ou seja, uma outra maneira de você estar vendo essa situação. Beleza? Como calcular a porcentagem? Podemos utilizar diversas formas para calcular a porcentagem. Abaixo apresentamos 3 formas distintas. Regra de 3, simples. Transformação da porcentagem em fração, com denominador igual a 100. E transformação da nossa porcentagem em um número decimal. Calculando a porcentagem usando a nossa expressãozinha de transformar a nossa porcentagem em fração. Eu quero calcular 10% de 300. Ora, 10% de 300. Quem é esse 10%? 10 por 100. Transformamos ele em fração. Esse dia foi transformado em uma multiplicação. 10 por 100 vezes 300. Está aqui o nosso 300. O de multiplicação, 10%, 10 por 100. Multiplicação entre frações. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Aqui como se nós tivéssemos o número 1 debaixo do 300. Mas lá nas séries anteriores, você observou que você pode simplificar o número do numerador com o número do denominador. Como tem números aqui que terminam em 0, e tem número aqui embaixo que também está terminando em 0, eu posso cancelar os zeros. 0 aqui do 300 com o 0 do 100, 0 do 300 aqui também com o 0 do 100. Professor, eu poderia cortar o 0 do 10 com esse 0 e depois só o 0 daqui? Sem problema, tá? Cortei esses 2 zeros, cortei esses 2 zeros. O que foi que sobrou lá em cima? 10. Vezes quem? O 3. E quem é 10 vezes o 3? 30. Foi o que sobrou embaixo? 1. Vezes 1 dá 1. Não há necessidade de colocar esse 1 como nosso denominador. Então, nossa resposta, 30. Isso significa que 10% de R$300 é o mesmo que R$30. Se você está me devendo 10% de R$300, isso significa que você está me devendo R$30. Pague seu veaco ou sua veaca, tá? Calcular 25% de 200 quilogramas. 25% de 200 quilogramas, professor, 25% é um quarto de 100. Então, basta pegar esse 200 e dividir por 4, dá 50. Não está amarrado, você pode encontrar de outras maneiras também. Só que aqui a gente está trabalhando usando a fórmula da fração. 25%, 25 por 100, vezes 200. 25 por 100, vezes 200, cortei os 2 zeros, cortei os 2 zeros. 25 vezes 2, 50. Então, logo, 25% de 200 é igual a 50 quilogramas. Perfeito? Então, por hoje, nosso tempo já está ficando um pouco mais avantajado. Então, por hoje, nós já encerramos. Na nossa próxima aula, a gente vai dar continuidade, um pedacinho a mais de porcentagem, tá certo? Logo após colocar nesse vídeo, eu vou estar dando as orientações de como você deve proceder na atividade, tá bom? Um bom dia a todos, um bom final de semana. Abraços.